Então, a nossa bem-aventurança é bem-aventurados puros de coração, né? Porque verão a Deus, às vezes a gente vai ver limpos de coração, às vezes puros de coração. É uma bem-aventurança que está mais à frente, né? Nós de manhã estávamos vendo da terceira, ela é a quinta. Então, eu gosto de uma divisão didática para nos ajudar a ampliar, né, a percepção aqui. Então, vamos pensar que as três primeiras bem-aventuranças, que é bem-aventurados os pobres de espírito, os aflitos e os mansos, são bem-aventuranças que falam assim do homem consigo, né? Está falando aqui da nossa necessidade da humildade, está falando da nossa aflição, está falando aqui da gente precisar ser manso. Mas as três seguintes, os que têm fome de sede de justiça, da misericórdia e os limpos de coração, tem a ver com o outro. Porque misericórdia tem o outro, né? Eu preciso ser misericordioso com alguém. E a fome e a sede de justiça tem a ver com as nossas relações aqui no mundo, em que eu me sinto injustiçado com as ações do outro, né? Com os acontecimentos do mundo. Agora, os puros de coração também tem a ver com o outro, pode não parecer. Mas tem tudo a ver com o outro. E é nisso que eu queria poder desenvolver hoje a nossa conversa, para a gente entender onde é que entra o outro nessa bem-aventurança. Então, tem uma coisa interessante que eu acho também no verbo que essas frases têm. A maioria das frases das bem-aventuranças, elas estão no futuro. Falam de um processo, falam de um caminho que a gente precisa fazer. Alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão consolados, né? Serão chamados filhos de Deus, herdarão, né? Agora, a primeira, que fala sobre ser pobre de espírito, e aí diz, deles é o reino dos céus, então aí já está no presente, e as duas últimas que falam sobre a perseguição. Todas as outras, os verbos estão mostrando que um caminho que a gente precisa fazer para poder conquistar isso que a gente tanto quer. Então, essa está falando o verbo ver. Bem-aventurados os limpos ou puros de coração, porque verão a Deus. Então, é muito importante lembrar que essas frases, embora possam parecer se você não fizer isso, não vai acontecer aquilo, como se fosse uma coisa de causa e efeito, não é isso. Eu entendo como condição de possibilidade para aquilo. Então, é assim, para que eu tenha a possibilidade de ver Deus, qual é a condição? Qual é o processo? Qual o caminho? Qual é a ligação que eu preciso estabelecer para poder alcançar isso? Então, eu preciso da pureza de coração, então eu preciso conquistar a pureza de coração, porque no âmbito da pureza do coração, a minha visão muda. Então, significa que o modo como a gente vê depende de muitas coisas. Significa que nós não vemos igual. Nem na nossa própria vida a gente vê hoje o que a gente via antes, nem o que a gente vai ver depois. E nem a minha perspectiva é igual à perspectiva dos outros. Nós temos pontos de contato, alguns pontos comuns. Mas o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Porque a nossa perspectiva sobre a vida, ela não é uma aquisição cognitiva tão simplesmente, embora a gente precise das condições cognitivas para a gente aprender, entender e tal. Mas a nossa visão de mundo tem a ver com as nossas experiências de espírito reencarnante que nós somos.
as nossas diversas experiências ao longo das inúmeras reencarnações, incluindo esta que a gente está vivendo no momento, constitui a nossa perspectiva. E é essa nossa perspectiva que vai determinar o horizonte das nossas ações, o âmbito das nossas ações. As nossas ações no mundo, elas não acontecem no aberto, ou seja, sem nenhum anteparo. Tem uma abertura, tem um âmbito, tem limites no qual a nossa liberdade vai incidir para a gente poder agir numa determinada gama de possibilidades de ação. Mas o que vai fazer esse contorno de que possibilidades são possíveis de eu tomar como sendo minhas são as minhas experiências de vida. Então, vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar, pensando só nessa vida, tá? Sem pensar numa vida anterior. Se você teve uma experiência com seu pai ou com a sua mãe, quando você era criança, de muito autoritarismo, em que você não teve a possibilidade de se comunicar, que você não teve a possibilidade que você não foi escutado, que a sua opinião não era ouvida e tal. Como é que vai, quando você for para o mundo, para as suas outras relações, o que vai acontecer? Né? Da onde você vai partir? Você vai olhar para o mundo já deste ponto de vista, percebe? Então você olha para o mundo vendo quem são os autoritários, quem não são. Porque você está marcado emocionalmente pela experiência do autoritarismo. Então, pode ser que você se aproxime de pessoas autoritárias porque se sinta confortável, porque já que essa foi a sua experiência mais comum. Como também pode te acontecer que justamente por causa disso você quer ficar longe de qualquer coisa parecida com isso. Então, você detesta ter que estar num ambiente profissional ou afetivo em que você tem que atender determinadas ordens e seguir ordens e qualquer... Então, você fica alérgico com isso. Então, entende? Então, a nossa perspectiva do mundo tem tudo a ver com as nossas experiências. Então, mas aí como é que fica isso? Então eu vou ficar eternamente determinado pelas minhas experiências da infância? Não, graças a Deus não. As experiências que você teve na sua infância, na sua adolescência, estão aí presentes para você fazer um grande caldeirão. E você poder se libertar, né? Você poder fazer uma boa alquimia para ter uma vida plena, né? Para você ter bastante espaço de movimentação. Então, o que acontece? Você precisa retomar essas experiências e olhar como que você as tem significado no seu coração. E você ir reformulando isso. Ah, bom, meu pai tinha esse autoritarismo, porque na família dele todo mundo era assim, não era pessoal, não era comigo. Sendo autoritário, talvez você possa compreender que isso era uma maneira que seu pai tinha de te proteger, não tinha a intenção de te prejudicar. Enfim, você vai fazendo uma releitura e você vai se aproximando daquela experiência do autoritarismo de uma outra forma, deixando com a história do seu pai o que é do seu pai, e você entendendo que você pode fazer uma história diferente. Até podendo ser autoritário algumas vezes, se dando um pouco de liberdade, não ficando aprisionada naquilo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando do ver. Então, a nossa visão de mundo, ela é muito tingida pelas nossas experiências pessoais. Enquanto a gente não faz um processo de autoconhecimento para poder examinar a nossa maneira de ver o mundo, essa nossa maneira de ver fica parada, congelada, desatualizada das experiências que estão acontecendo agora com você. Então, você pode tomar uma atitude que não combina com o que está acontecendo porque você ainda está com um registro antigo. Porque a sua visão não tá leve, não está limpa. A sua visão ela está muito contaminada de raiva, muito contaminada de dor, de sentimento de injustiça, enfim, de se sentir desprotegido, rejeitado e coisas assim. Então, é muito importante se dar conta do seguinte: toda a nossa perspectiva de mundo, toda a nossa visão de mundo, ela não é a verdade absoluta. Ela é um ponto de vista.
Um ponto de vista que nasce das nossas experiências afetivas, desta vida e de outras. Então, vocês concordam comigo que quando a gente vai fazer qualquer interpretação sobre o mundo, qualquer opinião que a gente emite sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, social, politicamente ou afetivamente, familiarmente, o que você quiser, essa perspectiva ela não está livre das nossas experiências pessoais? Se não está livre das nossas experiências pessoais, eu não posso dizer que elas são absolutas. Na verdade, elas são sempre relativas. Por isso que os espíritos nos aconselham um processo de autoconhecimento, e a Joana de Ângeles tem várias obras nos convidando para esse lugar. Por quê? No processo de autoconhecimento, eu posso rever essas experiências e começar a modificar a minha perspectiva. Começar a sair de um lugar julgador e habitar um lugar de observador. Ver melhor quem observa. Porque aquele que julga, ele tem uma visão apaixonada. Como bem dizem os espíritos, a gente precisa cuidar dos arrastamentos das más paixões. A paixão em si não é nada demais, mas as más paixões não nos permitem ver as coisas como as coisas são. A gente vê com lentes manchadas, a gente vê com lentes rachadas das dores que a gente passou. Então, quando eu vejo uma circunstância que em algum lugar é parecido com o que eu já vivi, eu já não vejo mais o que está acontecendo, eu só começo a ver o que já aconteceu no passado. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Interessante, pessoal, que me aconteceu. Uma vez eu fui no enterro de um senhor que ele estava, né? O caixão dele estava sobre a mesa, lá no cemitério, e passa a irmã mais nova dele, chorando muito. A irmã que ficou viva, todas as já tinham desencarnado, e aí ela dizia para ele: ah, meu irmão, né? Eu só tinha você. Que falta que eu vou sentir de você. Agora, quem vai cuidar de mim? Quem vai me proteger e tal? Nesse momento em que ela começou a falar do irmão, da importância do irmão, eu que estava naquela cena, que não tinha muito contato nem com ela, nem com o irmão, um pouco distante, era um familiar distante e tal. Naquele momento não era mais ela, naquele momento não era mais ele. Naquele momento era como se fosse eu indo ao enterro de um irmão mais velho que eu. Eu tenho alguns irmãos mais velhos do que eu. E eu comecei a chorar. Comecei a sentir. Como se aquela experiência fosse minha. Então me transportei para um futuro que um dia talvez possa ser que aconteça, não sei. Mas eu me transportei para aquilo que poderia ser a minha possibilidade também. Então entende como é que a gente vai fazendo transposição de imagens? Se eu fiz isso simplesmente com uma coisa que ainda nem aconteceu, mas pode vir, mas aquela circunstância lembrou para mim o quanto eu amo os meus irmãos e quanto seria dolorido para mim perder qualquer um deles, mais velho do que eu, mais novo também, mas nesse caso ali era um irmão mais velho, porque quando o irmão mais velho se vai, a gente tem uma sensação de desproteção, porque depois que os pais morrem, né, os irmãos vão assumindo um pouco esse lugar protetor para os irmãos mais novos, né? Então, eu estou dando exemplo de como a gente faz transposição de imagens com semelhanças de acontecimentos significativos. Então, significa, gente, se você passou por uma traição na sua vida, uma traição profissional, qualquer coisa parecida, o seu coração se torna um coração desconfiado. Quando você vai estabelecer novas relações profissionais, você se torna um guardião, você quer tudo tintim no tintim, porque você não quer passar pela possibilidade da traição de novo. Então, quando você olha o seu novo sócio, o seu novo amigo, o seu novo colega de trabalho, você não olha mais ele, você está olhando, em primeiro lugar e na frente, aquele sofrimento da traição. Então, os nossos olhos não são puros. Os nossos olhos são muito magoados. Os nossos olhos são muito tingidos pelas experiências de toda a nossa vida. Nós precisamos fazer um trabalho constante de limpeza do nosso olhar. A gente retirando as nossas crenças limitantes, retirando os nossos julgamentos pré-concebidos, principalmente
os nossos olhares que são advindo de experiências duras, né? Vamos imaginar que você tenha passado por uma falência financeira e você escorregou. Então, quando você vai se lançar para um novo trabalho, o olhar que você tem sobre você mesmo é de que você não é uma pessoa confiável, é de que você não é uma pessoa boa. Então, percebe como isso paralisa os nossos movimentos? Como isso nos impede da gente caminhar? Então, eu estou falando primeiro dessa limpeza no sentido positivo, né? Nesse trabalho que a gente precisa fazer de tirar essas cascas da frente, né? Que a gente precisa tirar, limpar, a gente precisa fazer uma drenagem de terreno, precisamos fazer um polimento no nosso olhar. Porque nós temos uma luz no nosso coração, que é a luz amorosa que Deus colocou em cada filho seu, a marca de Deus em nós. Essa luz vigorosa, que tem vários lugares da doutrina que eu posso citar para vocês, mas em especial eu queria citar no livro Céu e Inferno, eu já vou ler aqui o trechinho para vocês. Essa luz, para poder ganhar intensidade, porque qual é a importância dela nessa questão que eu quero trazer? Então, a nossa luz interior nos ajuda a ver nos espaços escuros, né? Então, para que essa luz possa brilhar, eu preciso tirar as cascas que estão na frente, os tingimentos. Eu preciso revisitar essas experiências dolorosas que diminuem a intensidade da nossa luz. Então, olha que coisa interessante, que é São Luís que vai comentar no caso Claire, porque no livro Céu e Inferno, na quarta parte, que fala sobre os espíritos sofredores, tem vários depoimentos de desencarnados que estão sofrendo na erraticidade e contam para Kardec como é que foi o processo deles de melhora. É lindo, gente, esses depoimentos. Então, no caso Claire, São Luís, né, um espírito de escola, né, de envergadura moral importante, diz para a gente o seguinte: o espírito, pela sua natureza, possui uma propriedade luminosa. Então, assim, não importa quem você é, tá? É espírito, você tem a propriedade luminosa. Porém, essa luz diminui e aumenta conforme a alma se trabalha. Se trabalha em quê? Em termos de atividade, nas suas aquisições de qualidades morais. Então, é como se fosse assim, precisa de ter uma fricção, precisa ter contato com o mundo para que a nossa luz possa brilhar. Significa dizer que, para a nossa paciência aparecer, eu preciso de experiências estressantes, vamos dizer assim, tensas, para que a minha paciência possa se manifestar. Então, a minha generosidade, ela precisa se manifestar aonde? Aonde tem avareza. Não é verdade? A minha qualidade de ser justo, onde é que ela vai brilhar? Né? A luz não vai brilhar onde já está claro. Para ela poder mostrar a sua intensidade, precisa da experiência adversa. Então, a minha inteligência precisa brilhar onde tem ignorância, não é? Por isso que naquela oração de Francisco de Assis, ele fala isso, onde a treva escolhe a luz. É isso. Levar a luz aonde não tem treva, ok, né? Assim, não vai ter mérito nenhum. Como é que eu vou saber da intensidade da minha luz se eu não tenho o adverso, a experiência adversa para se manifestar? Continua São Luís. Olha que fantástico isso. Assim sendo, o espírito é, de alguma sorte, o seu próprio farol. Olha só, gente, que bacana. Então, a gente até se utiliza da luminosidade de espíritos mais elevados que nós para nos ajudar na caminhada, mas nós temos a nossa própria luz. Mas a gente precisa colocá-la em ação para que ela possa brilhar. Não fica acesa assim, parada. Precisa do atrito para poder iluminar. Então, olha que coisa interessante. O espírito vai ver, por isso que eu gostei, porque a gente está falando aqui do verbo ver, proporcionalmente à intensidade da luz que produz. Olha aí, que show!
Então, o que eu vejo do mundo, o que eu vejo nas pessoas, o que eu vejo em mim mesmo, o que eu vejo nas circunstâncias, tem tudo a ver, é proporcional, é iluminado à luz que eu produzo. Então, o que eu vejo é o que está no meu coração. Está ficando claro? Por isso que quando a gente vê defeito no outro, como é que eu estou vendo defeito no outro? É porque aqui no meu coração, a luz que eu emito, que me permite ver, essa luz, essa qualidade da luz, essa intensidade da luz, me permite ver umas coisas e não me permite ver outras. Por que eu vejo isto e não vejo tal coisa no meu irmão? E uma outra pessoa vê a outra tal coisa e não vê o que eu vejo? Porque depende da luz de cada um. O que a luz do meu vizinho ilumina naquela relação e o que a minha luz ilumina na minha relação? Por isso que eu posso ser extremamente adorado num lugar e odiado em outro. Porque depende, as maneiras como as pessoas vão nos ver, depende da luz de cada um. Nós, quando lançamos o nosso farol no mundo, o nosso farol, ele tem um âmbito de iluminação. Então, vocês conseguem compreender que vai iluminar umas partes, não vai iluminar outras? É isso. Então, o que os Espíritos estão dizendo para a gente? Ei, cuida da tua luz, porque segundo São Luís, olha só que coisa lá, interessante. As menores imperfeições morais diminuem e enfraquecem a intensidade da luz. Olha, então, a minha imperfeição moral, aquilo que podia iluminar e ver melhor no outro, diminui, e aí eu vejo menos a qualidade no outro, só consigo ver defeito no outro. Só consigo ver o que falta. Se eu sou viciado, então, em ver o que falta, aí, gente, perdeu, né? Vai ficar vendo só o que é negativo, só o que é ruim no outro. Agora, olha que interessante. Se eu só vejo o que é ruim no outro, o meu farol só ilumina esse pedacinho, a pessoa daquele tamanhão, mas eu só vejo aqueles 5 centímetros. Isso é proporcional ao que está dentro aqui do meu coração. Então, a intensidade da minha luz, o âmbito da minha luz, determina meu ângulo de visão do mundo. Então, vamos voltar para a bem-aventurança? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, Deus não está preocupado se a gente olha para ele, né? Não, né, gente? Não é isso. Verão a Deus quer dizer, eu tenho clareza da lei de Deus, porque Deus é uma lei. Então, quanto mais pureza do meu coração, quanto mais eu tenho amadurecimento moral, quanto mais as minhas qualidades morais estão em ação, o que acontece? Eu estou mais próxima das leis de Deus. Então, quanto mais eu me afasto das leis de Deus, o que acontece com a minha luz? Diminui de intensidade. Quanto mais eu transgrido as leis divinas, mais sofrimento, mais na escuridão. Então, para eu fazer o caminho de volta e me afinar de novo com os parâmetros divinos, sair da escassez e ir para a abundância amorosa que Deus é, para eu sair da escassez, para eu fazer essa viagem, eu tenho que fazer um trabalho com a minha visão, para eu conseguir ver a lei de Deus, para eu conseguir me aproximar das leis de Deus. Então, ter clareza de como as leis de Deus funcionam, me conectar com a misericórdia divina, me sentir filha de Deus, requer de mim a primeira bem-aventurança. Então, essa bem-aventurança, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, tem tudo a ver com a primeira, porque a primeira fala da nossa pequenez. Não da nossa pequenez enquanto deficiência, mas de pequeno que nós somos mesmo, porque os filhos de Deus são pequenos, é filho, né? Nós somos eternamente filhos de Deus, pequenos diante de Deus. Então, enquanto a gente não conquista esse lugar, que é um lugar verdadeiro, porque a gente é pequeno mesmo, a gente é que acha que é grande, né? Pequeno no sentido relativo a Deus, tá, gente? É pequeno nesse sentido. Então, quando a gente reconhece a grandeza de Deus, acontece uma coisa muito, muito bonita que está aqui no Livro dos Espíritos. Olha só. Na questão 630. Isso, 630. E também vai falar aqui sobre a nossa distância. Temeis homem de distinguir por si mesmo que é bem do mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, assim, para a gente poder
encontrar essa regra de bem proceder, eu preciso me aproximar das leis divinas para poder encontrar esse ponto de equilíbrio que eu estou aqui me referindo. E aí, o que tem... Eu queria, na verdade, acho que era 650, gente. Deixa eu me retificar. Ah, sim, desculpa. É 650. Era essa que eu queria. Ele diz aqui, ó. A consciência da sua pequenez leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Por que é tão importante o homem se reconhecer pequeno diante de Deus? Porque quando a gente se dá conta da nossa pequenez, olha que coisa bonita, a gente se dá conta da grandeza de Deus e a gente pode se permitir ser protegido por Deus. E quando eu percebo quanto que eu ainda tenho que caminhar para crescer, para me desenvolver, eu olho para esse espaço, para essa distância, não como uma deficiência, mas eu entendo nisso uma dádiva. Que bom que eu tenho espaço de crescimento. Porque se eu lamentar que eu não sou grande ainda, ai, que ruim que eu não sou perfeito ainda, eu sou mesmo imperfeito, eu sou um deficiente, quando eu estou nessa vibração, em primeiro lugar, eu fico paralisado, né? Em segundo lugar, esse tipo de julgamento está vindo do nosso orgulho, está vindo de um lugar de arrogância. Nós somos pequenos mesmo, por que a gente está reclamando da pequenez? Essa é a nossa natureza. Nós nascemos simples e ignorantes e estamos num grande processo de amadurecimento e de crescimento espiritual. Isso significa que temos muito para crescer ainda, que bom! Temos uma grande jornada pela frente, não é para a gente lamentar. Agora, se a gente paralisa na queixa, aí sim, aí a gente acentua sofrimento, aí fica complicado. Então, agora vamos caminhar para a questão do outro. Por que eu disse que essa bem-aventurança fala das nossas relações uns com os outros? Porque quando começa a acontecer um trabalho de purificação do nosso coração, quando começa a acontecer um trabalho de limpeza, de purificação, né, de melhora da nossa luz interior, vai clareando para a gente a nossa relação com Deus. E aí, nós vamos ver presença divina em tudo. A gente passa a ver presença divina na natureza, a gente vê presença divina numa florzinha pequenininha, num animal pequenininho, num gatinho, num passarinho, mas principalmente eu passo a ver Deus no outro. Essa é a melhor parte. Porque quando eu começo a ver Deus no outro, eu começo a entender que não há diferença entre eu e o outro para Deus, né? Eu e o outro, vou aqui seguir palavras de Emmanuel, que está sensacional sobre esse outro, está no livro Religião dos Espíritos. O nome da página é isso mesmo, é o outro. Olha as frases de Emmanuel em relação ao outro. O outro é pedaço da nossa história, é um retratista dos nossos atos, ele é fotógrafo da gente, espelho das nossas aquisições, reflexo de nós mesmos. Ora, o que Emmanuel está querendo dizer com isso? Exatamente isso. O que a gente vê no outro é reflexo de nós. Significa que o contrato é verdadeiro. Contrário. O que o outro vê da gente também é reflexo dele. Então, uma pessoa que tem experiências dolorosas de ciúme, porque passou experiências ruins nessa área, olha para a gente como sendo um futuro traidor, não tem jeito, né? Enquanto ele não puder fazer uma ampliação do seu olhar, ele vai ficar inseguro na minha presença, vai querer provas do amor o tempo todo, né? Então, por que ele não consegue ver outra coisa? Porque, segundo São Luís, o que acontece? O nosso farol aqui é o que permite ver. O âmbito do meu farol vê umas coisas, outras coisas ficam na obscuridade. Então, não consegue ver em mim, um ciumento não consegue ver em mim as minhas atitudes, as quais são atitudes que dariam provas de segurança, provas de afeto e assim por diante. Só consegue ver em mim aqueles pequenos movimentos que, para ele, são interpretados como sendo atitudes de desconfiança e assim por diante. Estou dando um exemplo de ciumento, mas pode ser qualquer coisa, tá legal? Estou dando um exemplo simples, assim, para poder compreender que a nossa visão ela é sempre um recorte do real. Não é o real todo. Se você tem a pretensão de achar que o que você vê é o todo, você está redondamente enganado. Nossa, o que a gente vê é só uma parte, gente.
significa que o que os outros veem a nosso respeito também é só uma parte. Então ele tem o direito de pensar diferente de mim, de me enxergar diferente do que eu me enxergo. Por isso que a gente não pode ficar chateado com o que os outros pensam a nosso respeito. Porque o que ele pensa a nosso respeito tem a ver com a visão de mundo dele, tem a ver com as experiências que ele teve até então. Então, eu não posso me encaixar 100% naquela perspectiva. Porque eu teria que visitar aquela história de vida para compreender por que ele me vê assim. Agora, imagina se eu quiser enfiar a goela abaixo de todo mundo uma perspectiva que só eu tenho sobre mim mesmo. E ainda tem aquelas relações em que as pessoas nos veem melhor do que nós mesmos. Isso é mais interessante ainda. Então, nesse lugar de que a gente precisa melhorar o nosso olhar para que a gente possa ver a Deus, significa que ver Deus é ver no outro Deus, é ver no mundo Deus, porque assim Jesus procedeu. Jesus tinha um coração tão puro, tão puro, tão puro, que ele via Deus em tudo. Nas coisas mais terríveis, nos crimes mais hediondos, nas coisas mais ruins. Ali também tinha Deus. Porque é semelhante ao que a gente fala dos lírios nos pântanos, não é verdade? É um lugar pantanoso, mas há lírio. Então, essa proposta de Jesus, como meta, né? É uma boa proposta para a gente. Então, nesse texto aqui, Religião dos Espíritos, mas só que no capítulo 11, sabe o que Emmanuel vai mostrar para a gente? O que é a gente ver Deus no outro? Como é que Jesus fazia isso? Como é que ele conseguia ver Deus no outro? Porque em vez dele ficar preso na defesa do outro, que são essas capas que a gente tem nas nossas relações, a gente mora muito mais nas nossas defesas do que nas nossas essências, sabiam disso? É uma pena, mas é verdade. Então, às vezes, a gente fica na capa da avareza para a gente não ser explorado, e aí a gente não deixa a nossa generosidade se expressar. Às vezes, a gente fica na capa da rigidez, porque estamos com medo de mostrar a nossa vulnerabilidade. Às vezes, a gente fica na capa da escassez, porque a gente tem medo que alguém possa abusar dos nossos sentimentos, né, mais puros, mais sensíveis. Então, veja, nós podemos ficar aprisionados, às vezes, uma encarnação inteira na defesa de quem nós somos, para a gente não sofrer, muito mais do que mostrar quem a gente é de verdade. Então, para a gente poder se encontrar com a nossa essência, com a essência da nossa luz, vocês concordam comigo que a gente tem que fazer um trabalho de autoconhecimento para poder se encontrar quem de verdade eu sou? Porque a gente vai criando tanta capa, tanta proteção do frio da existência que a gente passou, que quando a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente só apresenta a capa. A gente nem sabe mais onde a gente está. Às vezes a gente está tão grudado na nossa capa, gente, que até mesmo a gente acredita que a gente é ela. A gente é capaz de dizer para os outros assim, eu sou frio, eu sou mental, eu sou deprimido, eu sou desesperado. Esse verbo, eu sou isso, eu sou aquilo, é a gente se reduzir à nossa defesa. Se reduzir àquilo que enfraquece a nossa luz. Por que não falar da nossa luz? Se você se classifica como sendo eu sou agressivo, eu sou violento, eu sou ansioso, eu sou deprimido, começa a se perguntar, quando eu sou deprimido? Com quem que eu sou raivoso? Quantas vezes eu sou violento? Em que circunstâncias a violência vem como sendo a minha primeira opção? Mas você precisa desgrudar o eu sou isso e aquilo, porque isso é uma capa, da sua essência. Não que a sua capa não seja uma faceta sua, não estou negando isso. Mas eu quero dizer que a sua capa, a sua defesa, não pode definir quem você é, porque você é um espírito feito de luz. Porque Deus é amor e nos fez com essa qualidade luminosa que São Luís está falando aqui no livro Céu e Inferno. Todo espírito é o seu próprio farol. Como é que anda a sua luz? Com a qualidade da sua luz? Está totalmente escurecida, enfraquecida, envolvida com as defesas para você não sofrer mais? Você está sofrendo dela, né? Porque a nossa falta de luz, ou seja, a falta da expressão da nossa essência também nos faz sofrer. A gente passa a ser menor do que essencialmente e potencialmente nós poderíamos ser.
Será que você veio aqui para expressar a sua grandeza, a sua luz? Ou você veio aqui para passar escondido embaixo da sua capa de defesa para sair ileso no final da encarnação? Qual teria sido a proposta de Deus para você? Né? Então, voltando aqui para Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 11, sobre a pureza, então ele vai dizer uma coisa linda, que ele vai dizer assim: quem tem puro coração vê Deus no outro. Isso quer dizer, eu vejo o que tem de melhor. Então, para Magdala, que todo mundo via como uma mulher obsediada e sem valor, quem que ele viu? Uma mensageira celeste. Simão Pedro, que todo mundo entendia como um pescador rude, inconstante, vacilante, quem que Jesus viu? Um cuidador dos que sofrem. Simão Pedro era chamado de pai, né? Pedro, né? Cuida dos irmãos do Calvário, cuidador, pastor. Em Judas, que foi um negociante suspeito, traidor, quem que Jesus viu? Um futuro defensor do evangelho, que é Joana d'Arc. E Zaqueu, que era um homem detestado, mesquinho, comerciante, pão duro, avarento, né? Cobrador de impostos, quem que Jesus viu? Bezerra de Menezes, o nosso médico dos pobres. No Saulo de Tarso, aquele homem intransigente, vaidoso, punitivo, radical, inflexível. Quem é que Jesus viu? Um Paulo apóstolo, né? O disseminador do evangelho. Então, é disso que essa bem-aventurança está falando. Para ver além da defesa. Quem tem puro coração vê Deus no outro. Mas como o nosso coração é um coração magoado, ressentido, muitas vezes um coração cheio de defesas também, quando encontra outro coração, fica defesa com defesa, e a gente não consegue olhar a grandeza do outro que habita atrás da defesa. E aí, queria que dar uma pitadinha aqui, uma sugestão para você dar um passinho. Às vezes, a gente é aquela luz que mostra para o outro que ele pode brilhar também. Aquele que pode lembrar ao outro da sua própria luz. Ei, eu estou vendo o seu farol. E o outro incrédulo pode achar que a gente é bajulador, pode achar que ele está sendo falso com a gente, ou qualquer coisa parecida. Mas se você pode comunicar para o outro, olha, eu sei que você tem essa face difícil, eu sei que você é rude, né? Sei que você é um homem detestado, mesquinho, obsediado, rude, intransigente, tudo isso aqui que Jesus viu nessas experiências aqui que eu contei para vocês. Mas eu vejo também a sua luz. Para além das defesas, eu também vejo a sua luz. Então, eu posso dizer para o meu filho, para o meu irmão, para o meu amigo, olha, eu sei que está difícil para você, mas eu vejo em você sua força de poder fazer melhor a cada vez. Eu confio que você pode se comunicar melhor comigo. Doeu o que você me disse. Mas eu amo você, meu filho. Eu confio que você pode, que a gente pode se comunicar melhor, eu confio. Né? Então, eu posso te ajudar também a você se encontrar com a sua essência. Isso é ver Deus no outro. Isso é sentir Deus no outro. E porque a gente tem Deus aqui dentro de nós, a gente pode se conectar também com Deus que habita no meu irmão. Cada um de nós tem um templo interno de Deus, palavra de Leão Denis. Só que esse templo está de portas fechadas há muito tempo. E são as nossas experiências dolorosas que deixam essas portas cada vez mais trancadas. Então a gente tranca tanto, que a gente não acredita que tem mais. Ninguém lá dentro, como se estivesse vazio. Eu entendo que esses são os estados mais graves de solidão. Quando a gente não consegue nem se conectar mais conosco mesmo. Porque solidão é isso. É estar desacompanhado de si, não é dos outros. Solidão é quando eu não consigo ser companhia para mim. Ou seja, eu me procuro, não me acho. É tanta defesa que eu não me conecto com quem mora atrás das defesas. É preciso se lembrar, eu não sou as minhas defesas. As minhas defesas foram estratégias para eu sobreviver aos tempos difíceis, às tempestades, né? Aos tempos de neve, inverno duro da minha vida. Mas eu não sou isso. Eu já posso tirar essas capas e poder me encontrar com quem eu de verdade sou. Sabe, Paulo de Tarso
tinha a fidelidade aos princípios como sendo algo muito importante e sagrado da sua essência. Assim que ele conseguiu entender a quem ele devia ser fiel, a quem ele devia aquela congruência, ele aprumou e voou, né? Olha que apóstolo maravilhoso, que hoje a gente tem o Espiritismo graças ao Evangelho que Paulo disseminou, né, gente? Se não fosse todo aquele trabalho que Paulo de Tarso teve de divulgação, será que a gente hoje estaria com o Espiritismo no tamanho que está? Não é verdade? Então é isso, queridos.